Ahora sí. ¿De qué se están riendo? El hombre, de las cosas paradójicas de la vida. Quiero saber. De las cosas paradójicas de la vida. Pues mire, estamos en línea con el hombre más tatuado de Brasil, que lo hemos visto en fotografías con la cara, Cata, pues es que es muy impactante porque pues tenía absolutamente toda su cara tatuada. No sabemos si todo el cuerpo, entiendo que sí. 170 tatuajes, pues tienen que estar en todo el cuerpo. No sé hasta dónde, Cata, pero pues en todo caso... Todo. En todo caso, este hombre atraviesa una crisis personal de adicciones y luego un proceso de transformación espiritual, Cata. Él se ha convertido al cristianismo, así que tenga mucho cuidado con lo que va a preguntar, y comparte, por supuesto, este cambio con miles de sus seguidores. Se ha empezado a quitar los tatuajes y pues la verdad es que yo no hubiera entendido cómo esos tatuajes se pueden quitar, pero sí, usted lo ve hoy y ya no tiene tatuajes, por lo menos en la cara. Vamos a saludarlo, por favor, Charlie Leandro de Souza. Leandro, bom dia, bem-vindo a W Rádio Colômbia, obrigado por estar com a gente. A paz do Senhor, gostaria de agradecer a todos da Web Rádio Colômbia, da W Rádio, a todos os colombianos e a todos os amigos pela recepção. Bueno, quiero preguntarle a Leandro sobre su vida de antes. ¿Qué lo llevó a hacerse su primer tatuaje? ¿Recuerda cuál fue y por qué se lo hizo? Sim, me recuerdo. Me recuerdo da primeira tatuagem foi por motivos de idolatria. Eu era fotógrafo de uma das bandas mais conhecidas aqui do Brasil, que é os Engenheiros do Havaí. Eu vivi um mundo de idolatria no meio das drogas também. Fui viciado em cocaína, maconha, cigarro, êxtase, LSD e álcool. E a primeira tatuagem foi por motivos de idolatria das bandas do rock and roll da época, Guns N' Roses, Nirvana, enfim. Bueno, nos dice que fue por razones de idolatría. Él fue fotógrafo de una banda muy conocida allá, Ingenieros de Bahía, creo que se llama, y él vivía en ese mundo de idolatría, fue adicto a la cocaína, al alcohol, a otras drogas, y su primer tatuaje fue por idolatría a Guns N' Roses, a Nirvana y a otras bandas del rock. Exato, aos 13 anos de idade a primeira tatuagem. 13 años. Leandro, yo ya quiero hablar de ese momento en su vida. ¿Qué momento de su vida lo marcó para empezar su transformación al cristianismo? Eu fui, devido às minhas irresponsabilidades com a minha vida, com o tempo, ao decorrer dos anos, eu fui só perdendo, né? Porque eu era atração de eventos de tatuagens e nesses eventos eu consumia drogas todo esse período, e nesse período anterior ao evento das tatuagens, enfim, eu era tatuador também. Foram 21 anos nas tatuagens e também como fotógrafo. Então, sempre no meio da arte, envolvido ali, e nesse meio eu me envolvi com as drogas. Comecei a usar drogas depois da separação da mãe do meu filho, isso em 2013. Aí eu comecei a usar cocaína. Nós usávamos maconha e com a distância do meu filho, eu fui pra cocaína. Eu fui fraco na época e me viciei na cocaína. Fiquei 9 anos na droga, na cocaína, na química, e consegui me curar e me libertar através do evangelho, da Bíblia, apenas da Bíblia, só pela fé mesmo. Não precisei mais de medicações, de internações, nada. Eu nunca fui internado. Eu busquei um tempo nos remédios, no diazepam, a sertralina, para ansiedade, depressão e tudo mais, mas a cura, a libertação e a transformação aconteceu quando eu comecei a obedecer o máximo possível a palavra de Deus. Eu fui encontrado morando com os moradores de rua da minha cidade natal, devido a ter perdido tudo para droga. Eu era viciado ao ponto de roubar dos outros, roubar da minha mãe. Eu perdi a curatela da minha mãe para o estado do Rio Grande do Sul também. Então ela foi parar morando em um asilo, porque eu também cumpri um cárcere, eu tive preso, enfim, é um longo testemunho.
Él lo perdió absolutamente todo en esos 9 años en los que consumió mucha droga, muchos químicos, pero él dice que nunca estuvo internado, nunca estuvo hospitalizado, nunca buscó rehabilitación. Lo que pasa es que él logró sanarse y liberarse a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, y fue ahí que empezó a sanarse, que empezó a liberarse y a escuchar la palabra de Dios. Él lo dice: perdí la relación con mi hijo, perdí la relación con la madre de mi hijo, quien era en ese entonces su pareja. Eso fue en 2013, hasta que, bueno, estuvo en la cárcel y todo, hasta que encontró a Dios. Ok, estuvo en la cárcel. Sí, me gustaría preguntarle precisamente de ese momento de adicciones y de todo lo que nos está contando. ¿Qué tenían que ver los tatuajes con ese periodo de vida? Pero poderia traduzir, por favor, que eu não entendi? A gente gostaria de perguntar sobre o momento dos vícios que você teve com a cocaína, com a droga, com o álcool. O que tem as tatuagens que ver com esse mundo da droga? Na verdade, para muitos tem uma ligação, mas não é direta. Eu não condeno quem faz tatuagens, quem vive das tatuagens. Enfim, eu particularmente não soube lidar com a perda do meu filho, enfim, por isso que eu me envolvi com as drogas. É bom deixar claro que nem todos os que estão envolvidos com tatuagens são envolvidos com droga. Él nos dice que hay una conexión, pero no es directa, y que no todas las personas que están envueltas con los tatuajes están envueltos con las drogas, y él quiere hacer mucho esa distinción, porque sí hay una conexión, pero no es directa, no, una cosa no lleva a la otra. Porque decide tatuarse la cara, es decir, la cara que es como un lugar del cuerpo tan visible, y además no solamente se tatuó algo, sino se la tatuó absolutamente toda. ¿Por qué decidió hacer eso? Essa pergunta eu entendi. Eu resolvi tatuar o rosto porque eu já era do meio da tatuagem há mais de 2 décadas, então eu fazia a minha vontade, eu não fazia a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela pode parecer boa no momento, mas como nós vivíamos um mundo de imagem e de ego, idolatrando pessoas, e quando eu entendi e compreendi que o único que nasceu para ser adorado é Deus, então eu gostava de ser uma atração no mundo, entendeu? Eventos de tatuagens e de convenções, enfim, o mundo é movido por idolatria e por paixões. No momento que eu compreendi a palavra de Deus, eu me converti ao evangelho, e hoje, como me curou, me libertou das drogas, que era tudo que eu queria, então hoje eu levo para mais jovens esse testemunho. Eu renunciei às minhas vontades, eu tatuei o rosto porque eu era movido por tatuagem, por aquelas coisas da época. Eu não tinha um entendimento que nós temos um propósito aqui, entendeu? Então eu tatuei o rosto para aparecer sim em eventos. Bueno, nos dice que él estuvo en ese mundo durante más de 2 décadas y esa era su voluntad. La voluntad de ese momento, que era de pasiones, de idolatrías, y en ese momento él hacía caso su voluntad, a esa voluntad del mundo visual, del mundo de la imagen, del mundo de la estética, y que no era la voluntad de Dios. Pero una vez conoció la voluntad de Dios, entendió la palabra de Dios, se hizo evangélico y renunció a sus deseos, a sus voluntades, a lo que él quería hacer, y por eso es que ya hizo ese cambio. Pero en ese momento él se movía por esas cosas de la época que ya nos ha repetido, del rock and roll, de la cultura de la imagen, de la cultura visual, de la idolatría. E hoje eu acredito que tem coisas mais importantes para ser feitas do que tatuagens. Se eu realmente me converti, eu não tenho como flertar com as coisas de antigamente, do velho homem. Se eu não acredito em imagens e não idolatro imagens, eu não posso tatuar nos outros o que eu não creio. Então, eu deixei de tatuar porque o Espírito Santo de Deus me convenceu que eu tenho que fazer missões e evangelismo, porque tem muitas pessoas que estão em cativeiros, como eu estive, e que se uma pessoa for alcançada, se um pecador se arrepende, há festa no céu. Essa é a palavra de Deus. Él hoy cree que hay cosas muchísimo más importantes que hacerse un tatuaje, y él además hoy en día no puede tatuarse cosas en las que ya no cree. Él ahorita cree en el evangelismo, en el asesoramiento, en las misiones, en ayudar a esas personas que están en cautiverio, que están perdidas, para que encuentren la palabra de Dios y pues puedan tener esa transformación que él tuvo. Alejandro,
E a caveira no rosto, o desenho da caveira no rosto, ela simbolizava, para mim, antes de Cristo, simbolizava igualdade. Jamais foi alguma coisa linkada com demônios, enfim, ou com anticristo. Eu sempre acreditei em Deus e em Jesus, porém eu não aceitava, eu não entendia a palavra, eu não conhecia. É um tempo de ignorância. Y la calavera que se tatúa en la cara solía simbolizar igualdad, pero ahora está involucrada con demonios, se aleja a Jesús y hoy en día no entiende esa calavera, lo que representa la calavera en la cara. Él mencionaba que él estuvo preso y a mí me gustaría preguntarle por qué estuvo preso y cuánto tiempo fue que estuvo privado de su libertad. Leandro, ¿Por qué fui preso? Sí, ¿por qué? Em 2013, um amigo meu achou um cartão de crédito na rua e nós fizemos uso desse cartão de crédito e agimos de má fé. E nós compramos no comércio local. Foi um crime que não é nem hediondo, seria apenas serviço comunitário. Mas como eu não cumpri o serviço comunitário na época, quase 10 anos depois reverteu e foi fechando o regime. Então eu cumpri 11 meses no fechado e cumpri até o término de pena em semiaberto. Depois foi só esse histórico que eu tenho. Eu não tenho nenhuma passagem com drogas e nenhum outro boletim de ocorrência. Apenas esse do cartão de crédito que um amigo meu achou e nós fizemos uso. Eu fiquei como cúmplice. En 2013, un amigo suyo halló una tarjeta de crédito en la calle y la usó de mala manera en un negocio local y él quedó como cómplice de ese crimen. Pero ese crimen es solamente para hacer servicios a la comunidad, pero nuestro invitado Leandro no los hizo, no los cumplió. Y casi 10 años después lo encierran en un régimen, 11 meses, nos dice que era semiabierto y es por eso que él estuvo preso. Leandro, yo quisiera preguntar, usted ya habló sobre las razones anteriores, la adicción a las drogas con su familia, pero hay un momento preciso en su vida que lo marca y es por ese que decide transformarse al cristianismo y quitarse los tatuajes. Poderia traduzir perfeitamente para mim? Claro, a gente gostaria de conhecer esse momento, o que aconteceu para que você passara de ter muitas tatuagens a conhecer Cristo, a palavra de Deus e se tornarem evangélico. Un momento puntual. Foi assim, ó. Foi um acúmulo de tudo que eu buscava e era vazio. Eu sentia que eu tinha um vazio espiritual, porque eu buscava em outros deuses. Eu busquei no budismo, eu tentei em Buda, sabe? Mas não conseguia essa cura, essa libertação. Eu queria muito. Eu fui usar droga mais velho já. Com 25 anos, 23 eu experimentei maconha, 25 cocaína, mas o encontro com Jesus foi no albergue municipal através de uma senhora que falou do amor de Cristo para mim, quando eu estava morando com os moradores de rua. Ela não precisava morar lá, ela mora no albergue porque o Espírito Santo de Deus convenceu que ela teria almas lá para resgatar, e foi lá que eu fui resgatado. E eu falava para ela de Buda, e eu retrucava ela, não, eu acho que não faz sentido. Eu não acreditava no Jesus loiro, cabeludo, de olho azul, numa imagem, entendeu? E quando ela me explicou como é que era o Jesus realmente a palavra, ela é também evangélica, cristã, protestante, mas esse encontro verdadeiro veio pela dor, porque eu nunca obedeci nada, eu não obedecia a minha mãe, eu tinha condições, sou filho de professora, enfim, a nossa família, ela sempre teve condições financeiras, mas porém Deus permitiu na minha vida, pelas minhas escolhas, da minha vontade, me mostrar que não era o caminho, porque a nossa carne, ela é pecado. Todos os dias nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra a nossa natureza. Então a Bíblia nos diz que o bem que nós queremos fazer, nós não fizemos, mas o mal que habita em nós fizemos. Então eu não precisava ser preso, mas eu fui preso por quê? Porque eu não cumpri regras. Quando eu descobri que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós sim devemos cumprir as regras, foi esse o encontro verdadeiro, pela dor, foi assim. Venha a mim cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Quer dizer, vem de qualquer jeito, mas não permanece do mesmo jeito.
fue un cúmulo de muchísimas cosas. Entonces él buscaba sanación. Él sentía un vacío espiritual muy grande dentro de sí. Y no solo buscó en el cristianismo, no solo buscó en la religión evangélica, sino también en el budismo. Pero en esa religión no encontró esa cura, esa liberación que él buscaba. Entonces también comenzó a usar muchas drogas cuando era mayor. A los 23 las probó y a los 25 también ya empieza a buscar el camino de Jesús. Todo pasó porque una señora le habló de Jesús y ahí él se sintió rescatado. Él no creía en Jesús, él no creía en esa imagen de un señor de 30 y pico de años con cabello largo, ojos azules. Él no creía en eso, pero ella le explicó cómo era él, la palabra que significaba de Jesús y de Dios. Y él nos cuenta en su niñez y su adolescencia que él nunca le hizo caso a nadie, ni siquiera a su madre. Y su familia, que de hecho tenía profesores, también tuvo problemas con profesores en la escuela, y su familia siempre tuvo condiciones económicas complicadas, pero la vida misma a él le mostró el camino. Y la Biblia le cuenta a él muchísimas cosas. Por ejemplo, que el bien que queremos hacer todavía no lo hemos hecho, y también nos cuenta algo que él descubrió de Jesús muy bonito, que cuando descubrió la palabra de Dios, que dice: ven a mí, que yo estoy cansado y agobiado, pero ven a mí y yo te rescataré. Leandro, hacerse un tatuaje es un dolor muy, muy fuerte, pero removerlos, quitarlos es mucho peor. Cuéntenos cómo ha sido este proceso. É horrível a dor. Sabe, eu fazia tatuagens quando eu era tatuador e no rosto eu aguentava bem a dor. Então eu acredito que eu tenho uma tolerância alta para dor, porque foram 21 anos sentindo dor. E eu fazia até um limite da dor no dia, por exemplo, para fazer. Só que na remoção, mesmo com anestesia local, é horrível, porque a anestesia ela não dura até o final do processo, nem no meio do processo. Aí tu começa a aguentar mesmo no osso, tu tem que orar. Eu oro durante as sessões, eu chego a chorar de dor, sabe? Tu fica urrando de dor, é muito complicado. Mas eu peço força, é Deus que me dá força, porque hoje são mais de 170 milhões de acessos na internet a cada 30 dias, 700 mil seguidores. Eu recebo mensagens de pessoas que estão no uso das drogas, que agradecem por eu estar gravando uma palavra ali, que estão sem usar droga há 4, 5 meses, e graças à palavra. Mas eu digo que não é sobre mim, é sobre Jesus. Cata nos dice que es horrible el dolor, que él hacía tatuajes y también era tatuador. Entonces él pensó que él era muy tolerante a ese dolor, pero incluso con la anestesia, cuando se está quitando los tatuajes, el dolor es terrible. Él dice que tiene que rezar mucho, que reza durante las sesiones que son de entre 30 y 40 minutos, pero que es muy complicado y cree que Dios le está dando fuerza. Ahora nos cuenta sobre su vida en las redes sociales y sus seguidores. Él tiene más de 700,000 seguidores, ha recibido muchísimos mensajes de agradecimientos por el mensaje que le está llevando a través de sus redes sociales de motivación, de superar esa etapa que tuvo de drogadicción, de tatuajes, y además nos cuenta que los seguidores los ayuda a pagar también esos tratamientos. Yo quisiera preguntarle a Leandro que deje un consejo a los jóvenes que nos están escuchando, que muchos también cayeron en ese mundo de las drogas, de los tatuajes, y no necesariamente es malo hacerse un tatuaje, pero ya en exceso, como él lo hizo, pues claro que lo es, todo en exceso es malo. Que le deje un mensaje a esos jóvenes. Leandro, você precisa de tradução ou tudo bem? Não, tá tudo bem, graças a Deus. O que eu posso dizer para os jovens é que Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Para nós não olharmos, para os jovens não olhar para o homem, não olhem para líderes. Temos sim que obedecer aos líderes. Esses líderes, eles são falhos que nem nós. Nós temos que orar pelas pessoas. A Bíblia nos diz que nós somos falhos, então todos os dias nós não lutamos contra a carne e o sangue. O pecado ele está em nós lutamos contra hostes espirituais da maldade, quer dizer que não existem pessoas ruins. Se nós acreditamos em Deus, existe também o demônio, Satanás, o diabo. Então, para vocês não tatuarem, não se tatuarem o rosto, mais precisamente assim, porque eu que era do ramo me arrependi. Deus tocou no meu coração e hoje a minha vida é sobre amor às almas, porque se vive Cristo em mim e Ele me deixou um Espírito Santo segundo dele, como diz a palavra,
Ele toca no nosso coração, nós sabemos o que é certo e errado. Só que a conversão, ela te dá a possibilidade de um perdão de Deus, é bíblico. Esse perdão, nova criatura nós somos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O teu passado, meu irmão, não vai te aprisionar naquele passado, porque Deus, Ele é a palavra de refrigério para todos os dias. Então, que nós venhamos a entrar em comunhão, que venhamos a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque depois que nós aceitarmos Jesus, o Espírito Santo dele, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. No momento que alguém aceita Jesus, é pelo Espírito Santo, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, o Espírito Santo já está junto no momento que tu aceitou Jesus. Então, há um tempo certo na vida de cada um. Esse tempo, ele é diferente. Então que nós venhamos a orar, vai no secreto do teu quarto, te ajoelha e pede para Deus. Eu sei que muitas pessoas têm vergonha, mas vai orando, porque o véu ele se rompeu. Hoje, para nós termos livre acesso a Jesus, não precisa de um intercessor, não precisa de um padre, enfim. Mas Jesus ele está o tempo inteiro conosco, e o Espírito Santo ele deixou aqui na terra conosco, amém? Nos cuenta del propósito de la vida, que Dios nos dio un propósito para cada uno de nosotros y que no tenemos que mirar a los líderes como si fuesen un espejo, porque todas las personas son defectuosas, todos tenemos defectos, inclusive aquellas personas que idolatramos. Y él nos cuenta que el consejo para los jóvenes es, primero, no se tatúen la cara, porque él se arrepiente muchísimo de eso. Segundo, que recen, porque y hay que entender que somos imperfectos. La Biblia nos dice, somos imperfectos, el pecado está en nosotros todos los días, y menciona el diablo, menciona el demonio que afecta el quehacer de cada uno de cada día, y él dice que Dios tocó su corazón, la conversión le dio a él la posibilidad del perdón y lo libera del pasado. Pues el pasado sigue ahí, pero puede superarlo. Y también dice que muchas personas tienen vergüenza de hacer eso, de rezar, de entrar en la religión, pero hoy en día tienen libre acceso a Jesús, que no necesitan a nadie, ni a ningún padre, ni a ningún sacerdote, ni a ningún obispo. Entonces, que lo hagan, que se adentren en ese mundo, y nos reitera que no se tatúen la cara. Yo tengo una última pregunta para Leandro, y es: ¿cómo está su situación actual con su hijo? Él nos comentaba que hace 9 años se alejó de él por todo este tema que había pasado. ¿Cómo está la situación actual con él? Então, infelizmente, eu não tenho contato ainda com ele. São 2 anos de conversão ao Evangelho. Foram mais de 30 anos do meu jeito. Então, Deus, Ele vai te abençoando. Mas é um processo que nós vivemos. Então, tem um tempo certo para todas as coisas. Atualmente, ele está em outra cidade com a mãe dele. A mãe dele, eu já pedi inúmeros pedidos de desculpa pelo meu passado, pelos meus erros. Deus me perdoou, a minha mãe me perdoou. E um dia eu espero que a mãe do meu filho também me perdoe, mas é um tempo certo para todas as coisas. Nós temos que viver o dia de hoje. A cada dia já basta o seu mal, a palavra diz, para não ter ansiedade, não viver do passado, depressão, enfim. Então, nós temos que orar. É o que eu faço hoje em dia. Eu oro muito para que um dia, no tempo de Deus, eu consiga estar com meu filho. Leandro, obrigado por estar com a gente, muito sucesso na sua vida, e tomara que você possa falar outra vez com o seu filho. Gratidão, Deus abençoe vocês, muito obrigado y un abrazo para todos da Colombia. Muy obrigada. Entonces, Camilo, nos dice que desafortunadamente todavía no tiene contacto con el hijo. Pasaron 30 años en los que él estuvo en ese mundo de las drogas, del tatuaje en exceso, y han pasado 9 años desde su conversión. Entonces es un proceso. Actualmente su hijo está en otra ciudad con la mamá, Dios lo perdonó, su mamá lo perdonó, pero la madre de su hijo necesita más tiempo para perdonar, y él lo aceptó. Él dice que tiene que rezar mucho para que Dios, en el tiempo de Dios, pueda que la madre perdonarlo, el hijo perdonarlo y volver a tomar contacto con ellos dos.